Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sou o Dr. Carlos, mais um episódio aqui do Pode Tratar, nosso podcast. Antes de tudo, clica aqui nesse sinalzinho aqui, no alarme, para você seguir a nossa página e receber sempre que cair um vídeo novo para você. Os estudos mostram que mais de 11% da população brasileira vive com depressão, com diagnóstico de depressão. Além disso, cerca de 87% das pessoas trabalham com coisas que não gostam, apenas para sobreviver. E hoje eu vou receber um colega muito especial, que tem uma história de superação fora do comum. E eu tenho certeza que você também tem alguma história de superação. Além disso, eu tenho certeza que você já ouviu algumas pessoas dizerem que você não pode, que você não consegue e que é muito difícil chegar onde você quer. Eu posso afirmar para você que isso é uma grande mentira, porque você pode chegar onde você quiser. E é por isso que hoje eu estou aqui com um papo muito legal, com um famoso tenista, ele vai falar sobre isso, inclusive é meu esporte favorito, o professor Paulo Camargo. Bem-vindo e muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo e bater um papo aqui e tomar um café e café com cultura. Obrigado mais uma vez pelo convite, é uma honra estar aqui. Quando a gente pensa em sonhos, em viver uma vida que a gente não quer, é uma coisa muito delicada, porque muitas pessoas às vezes se sentem impedidas em algum momento da vida de ter vivido aquele caminho que elas gostariam, né? E isso é como você falou, não tem que ter uma vida que você não quer, você tem como realmente, de alguma forma, voltar para o seu caminho, né? E a minha história fala exatamente sobre isso, né? Legal. E me fala uma coisa, vamos começar do tênis, do esporte propriamente dito. Você Perfeito. sempre quis ser tenista? Não. O tênis é uma coisa que eu acabei me apaixonando durante a trajetória, mas o meu sonho estava ligado ao esporte. Eu tinha que ser um esportista para realizar um sonho, uma visão que eu tive quando criança. Então, para mim, não importava o esporte. O tênis acabou sendo parte do processo porque eu descobri que o tênis era o único esporte que dependia apenas de mim. Por isso que eu acabei chegando nele. Perfeito. Eu, quando era criança, desde os meus 14 anos que eu decidi ser médico. Meu pai é médico, cardiologista, então eu sempre via meu pai naquela época saindo de branco para trabalhar, com a maletinha, e eu sempre tive o desejo de ajudar as pessoas de alguma forma, né? E, e eu nunca desisti, né? Eu ouvi de algumas pessoas que ser médico era difícil, que ser neurocirurgião era mais difícil ainda, mas eu sempre tive esse sonho e eu sempre fui atrás. E isso é muito importante, né? Sim, E me fala uma coisa, vamos começar agora. É, vamos começar um pouquinho do início da sua história, tá. tá? Então nós estávamos conversando aqui fora que você realmente não queria fazer o tênis, não queria ser jogador de tênis. E você teve alguma mensagem, alguma visão, algum sentimento que falou: eu preciso ser jogador de tênis, eu preciso fazer a diferença de alguma forma. É essa a sua história? Vamos bater um papo sobre ela. Aos 5 anos, eu tive uma visão onde eu me vi vivendo um momento muito especial. E esse momento eu associei ao esporte, onde eu estava no meio de um campo, 10 mil pessoas gritando meu nome e eu estava sozinho. Então eu não entendi, eu achava que era futebol e eu fui buscando vários esportes durante a minha vida. E nenhum dos esportes eu conseguia me destacar, porque eu não era um garoto talentoso. Eu não era aquele que nasceu pro esporte. Então eu entendia que eu tinha que encontrar algum esporte que permitisse eu realizar essa visão, esse sonho. Então, na minha cabeça, eu tinha um plano desde muito cedo que eu tinha que me tornar um atleta profissional. Então, eu tinha que me destacar. Essa era a imagem que eu tinha do meu sonho, ligado ao sonho, era você tem que se destacar, dá um jeito. Futebol, eu ia pro gol, eu fugia do comum para eu poder tentar viver esse sonho. E quando eu conheci o tênis, eu entendi que no tênis isso era possível. Primeiro, eu estava sozinho, então já tinha ali algo que me chamou a atenção. Segundo, dependia de mim, eu podia treinar mais que os outros. Então eu comecei a perceber que o tênis poderia ser a grande chave para desvendar aquela visão, aquele mistério que eu queria realizar. Mas você já acompanhava o tênis, porque assim, tênis eu não sei, até você vai poder me dizer, apesar de eu gostar de tênis, eu não sei
o quão popular está no Brasil o tênis. Acredito que o futebol é É, muito mais comum. muito Por mais. que o tênis? Por que não o vôlei? Que você é alto. O vôlei, o basquete, né? Por que o tênis? Eu tentei o vôlei, eu tentei o basquete, eu tentei o atletismo. Eu sempre conto uma historinha que eu gosto de falar. Gosto hoje porque eu tô bem resolvido, né? Mas isso era um problema há um tempo atrás. Eu fui pro atletismo e tentei todas as categorias. E aí eu fui participar e eu descobri que nenhuma das categorias do atletismo eu conseguia me destacar. Eu era pequeno na época, com 10 anos. Esse foi a grande, assim, a grande foi quando eu descobri que eu não era talentoso. E eu fui participar de várias categorias e eu acabei descobrindo que a única que eu poderia participar era o atletismo, porque eu era rápido, apesar de eu ser baixinho. E aí eu fui no atletismo e fui um mês que eu estava no atletismo, eu fui participar de uma competição que era regional. E eles não queriam pôr, porque eu estava muito no início. Eu falei, não, eu vou ganhar, porque eu queria acelerar o processo. Tá. Eu não queria viver a construção daquilo. Eu falei, eu quero agora viver aquele sonho e eu não sabia quando ele ia acontecer. Então eu estava sempre com ele na minha cabeça, eu não parava de pensar nele, daquele momento. Isso com quantos anos já? 10. Com 10, tá. Então já estava ali futebol, vôlei, basquete, tudo. Buscando o seu mundo. Exato. Em tudo eu tinha sido expulso pelos treinadores porque não tinha como eu continuar. Tá. E aí no atletismo, numa corrida de 100 metros, eu comecei a correr. Fui para um clube, pintaram todo o chão, o piso era tudo de areia, eles passavam cal. Interior, em volta do campo de futebol, a pista de atletismo. E na hora da corrida tinham 8 garotos, eu e mais 7, e era muito sério para todo mundo aquilo. Tinha arquibancada, tinha lá 200, 300 pessoas assistindo, e eu saí nessa corrida, e eu estava na frente, e quando faltava lá 10, 15 metros, eu levanto o braço, e eu achei que eu já tinha ganhado, sabe Carruagens de Fogo, aquela Sim. cena? É isso aí, eu tava naquele mundo ali, no mundo que sempre falaram que eu era sonhador. E eu tava sonhando com a vitória, antes dela ter acontecido. E aí, alguém me passa. E eu percebi que eu ia perder a corrida. E eu comecei a tentar buscar o outro garoto e eu não consegui. Quando eu tava chegando perto da linha de chegada, eu tive uma ideia genial de saltar. E eu saltei naquele chão de terra numa velocidade alta, passei ele no ar e caí no chão. E a hora que baixa a poeira, eu todo ralado, baixa a poeira, eu vejo eles comemorando. Família, Aham. treinadores. Eu tinha caído antes da linha. Eu não passei a linha de chegada no salto, eu Ah, saltei antes. tá. E aí eu olhei pro treinador chorando, tudo ralado, machucado, cheio de sangue. O treinador olhou pro lado, balançou a cabeça e me expulsou da equipe. E aí eu voltei pro futebol e fui tentando, até uma hora que eu desisti. E eu falei, não tem como, nada eu consigo me destacar. Como que eu vou viver essa visão se eu sou ruim no esporte? Eu sou mediano, eu não tinha como me destacar. Foi quando eu saí de um jogo de futebol, onde eu tomei um frango, que era a minha última tentativa era no futebol. Eu tomei um frango num torneio que teve no clube, aos 14 anos aí, e eu fui expulso do campo. Me tiraram e colocaram um cara da linha para jogar no gol. Então não tinha substituto. Então qualquer um era melhor que eu. E isso me incomodou. Eu joguei minhas chuteiras para fora, para cima da árvore e falei nunca mais piso num campo de futebol. E saí chorando, porque eu estava frustrado por não ter a condição de viver aquele sonho que eu queria muito. E aí eu parei numa quadra de tênis, estava tendo uma final de torneio, aos 14 anos. E aí um moleque faz um ponto, vira pra tela e mete um vamos na minha cara com a mão fechada. E eu achei que ele ia querer brigar comigo, aquilo mexeu comigo, eu tomei um susto muito Você grande. acha que foi um sinal pra você? Eu senti que era um sinal, eu senti que era um momento, alguma coisa mudou naquilo ali, porque eu vi o tênis, eu falei, é aqui que eu vou ser. Eu não sabia o que era, eu nunca tinha segurado numa raquete na minha mão, eu não sabia o que era, uma raquete de tênis. E eu falei, é aqui que eu vou ser profissional. Porque aqui ele grita vamos contra o adversário dele, depende dele vencer, não depende dos outros. Porque as pessoas falavam que eu nunca ia ser. Em nenhum esporte eu ia ser profissional, porque eu declarava. Uma coisa que eu fiz, que é muito importante, as pessoas falam, não conte os seus sonhos, para que as pessoas em volta não estraguem ele. E todo mundo faz isso. E eu Todo contei. mundo faz. Eu falei, o meu sonho é se tornar um atleta profissional.
Eu vou me tornar um atleta profissional porque eu tenho algo muito grande para realizar depois disso. E eu declarava isso para as pessoas, em todos os esportes. O que você quer aqui no atletismo? Eu quero ser um profissional. Mas você nunca participou, como que você vai ser? Eu vou ser. Porque eu ia eliminando as coisas que davam errado. Deu errado aqui, eu tirava da frente e já ia para outro, já buscava outro. Eu não ficava assim, ai, fracassei, fracassei, fracassei. É que nem a historinha do Thomas Edison, que ele fracassou 10 mil vezes. Ele Uhum. falou: não, não, eu eliminei 10 mil possibilidades. E na 10.001 eu realizei. Então eu fui fazendo isso também, de maneira inconsciente. Eu ia tirando na minha frente e falava, não é no futebol, não é aqui. Quando eu encontrei o tênis, eu falei, é aqui. Só que daí, você já jogou tênis, né? Você joga? Sim, eu jogo tênis. Quando você começou? Eu comecei em 98. Quantos anos você tinha? Eu tava com 8. 8 anos. É. Nessa idade, você tem chance de se tornar um profissional se você se dedicar, se for teu sonho. Senão é muito difícil. Ou o sonho de alguém que te obriga a fazer, mas que acontece muito. Pais pedindo pro filho realizar o que eles não realizaram. Sério. O meu era o contrário. Meu pai, eles não queriam que eu tivesse um esporte, nenhuma Isso que eu ia possibilidade. perguntar, o apoio familiar, como que era? Zero. Mas não é que meus pais não me apoiavam. Eles falavam: isso aí não é, você nunca vai ser ninguém no esporte. Não existia essa possibilidade na ideia deles, porque eles eram acadêmicos. Meu pai era diretor de faculdade, meu irmão era promotor de justiça. Aquilo era impossível acontecer para eles. Então eu tinha que estudar. Se eu não estudasse, eu jamais seria alguma coisa na vida. Isso era o pensamento deles. Então eu ir para o esporte, querer realizar sonho, era uma loucura. Então eu não tinha apoio e eu era, às vezes, tentado tirar. Você tem que parar com isso, para com esse negócio de esporte. Então era o contrário. Eu tinha que ir contra a minha família para viver um sonho que era muito difícil de realizar. E aí, aos 14 anos, eu entrar no tênis e falar que eu queria ser profissional, virou uma grande piada. Eu sofri muito bullying. Por quê? Começou com 8. Você imagina que quando você tinha 14, você já estava há muito tempo. Sim. Eu estava pisando na quadra e pegando numa raquete pela primeira vez. Então é muito difícil você conseguir desenvolver se tornar um profissional começando no tênis, que é o esporte mais técnico, o esporte que exige que comece lá atrás, né? O tênis, ainda mais o tênis que exige uma concentração mental muito forte, um bom preparo físico, porque você para, joga, saca, bate forte. Tudo. Você tem que usar uma estratégia, né? E eu tô muito curioso, nós não vamos terminar aqui, obviamente, mas um dos finais da história. Hoje, as pessoas que não te apoiaram, qual que é a resposta delas hoje? Todas desapareceram. Se eu falar que mais de 100 pessoas chegaram até mim durante a minha vida para falar que eu jamais conseguiria, é pouco. Eu não sei até por quê, eu até questionei outro dia com a minha esposa e falei, por que que tantas pessoas vieram até mim para falar que eu não ia conseguir? Será que o que eu queria era tão absurdo para aquelas pessoas? Porque não é normal alguém chegar para você e falar, você nunca vai ser, sem você ter contado para aquela pessoa. Você queria ser médico, você tinha seu sonho, era difícil, mas eu não te conheço, eu vou chegar e vou falar, ô, Carlos, você nunca vai ser. Não tinha sentido isso, mas as pessoas vinham até mim desde muito cedo, talvez porque eu declarava que eu queria viver um sonho e elas não se sentiam capazes de viver. É, Isso é um grande problema, não é? isso é As pessoas que falam que você não vai conseguir, elas jamais tentaram. Porque quem conseguiu não vai falar que você não vai conseguir. na realidade eu penso assim, a pessoa que não te apoia, né, e na realidade te critica, ela pode ter um pontinho de inveja, tá? E normalmente quem acredita fielmente que você não vai conseguir chegar onde você quer, é porque provavelmente ela também não chegaria. Então, na minha opinião, o problema dela não está com você. O Tá nela. problema dela está nela. Então, assim, eu jamais seria um campeão de É uma tênis. boa E teoria. você também não vai conseguir. É igual a inveja. Normalmente, eu gosto de conversar muito com algumas pessoas religiosas, filósofos, e eu sempre pergunto isso também. Você acredita em inveja? E falo, olha, acredito, inveja realmente existe. Mas normalmente a inveja, a pessoa ela tem inveja não do que você tem, porque ela também não tem. Ela não tem. E ela não quer que você tenha também. Faz Então, sentido. eu sempre contei os meus sonhos, mas de um tempo para cá eu parei de contar.
né? Hoje a internet ela difunde muito esse momento coach, né? E eu vejo muitas pessoas brincando, tirando sarro de coach, e eu sou totalmente contra isso, porque o coach é uma pessoa normalmente mais experiente em determinada área, provavelmente ele já viveu aquilo, e ele pode te dar dicas sobre determinado assunto. Então, veja, se uma pessoa fala, não conte seus próximos passos, né? Tem até um vídeo que eu já vi na internet que o leão nunca demonstra quando ele vai dar a próxima patada, o próximo passo, ele simplesmente faz. Assim como a cobra também, ela não avisa que vai atacar, você também não tem que avisar quando vai atacar, quando vai realizar os seus sonhos. Porque realmente existe uma força negativa, pessoas contra muito forte. E às vezes você ia conseguir, mas te desanima tanto, que você já nem começa. E aí você fala que não deu certo porque choveu, porque fez sol, porque é Exato. caro, porque é barato. E assim, eu também sou muito fã daquela teoria assim: se você é o mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. O que eu quero dizer? Não é que você tem que ser egoísta e não Não, conversar com outras pessoas mais claro, humildes, não é isso. É porque você tem que andar com gente que te puxa que pra te puxe pra cima. cima, Pô, eu tô a sempre, fim de ser sempre. jogador de tênis. Acho que você pode. Não sei se vai ser fácil, mas eu acho que você pode. A pessoa tem que pelo menos te empurrar. É, O isso que que você nunca precisa? aconteceu, De um par nenhuma de vez. tênis, um shorts, uma camiseta, uma quadra, né? Querer uma Querer. decisão, Você assistiu o filme das irmãs Williams, assistir, que é com Will Smith? É assistir. fenomenal. Ele não tinha Fenomenal. dinheiro, jogava no parque, É, na no quadra do parque, parque, e é a né? maior atleta de todos os tempos no feminino da história Mas do por quê? esporte. Porque o pai acreditou. O acreditar é uma coisa parece um assunto tão comum, mas o acreditar, ele tem que vir do coração, ele tem que vir de muito de dentro. O acreditar é você estar ligado a você visualizar aquela situação, aquele momento, é você se ver exatamente onde você quer estar e aquilo virá o teu combustível para chegar lá. As pessoas às vezes acreditam, mas quando um vem e fala você não vai conseguir, outro vem e fala que você não vai conseguir, o acreditar vai perdendo força. Uma coisa que eu usei hoje, eu faço o que você fala em relação ao sonho, aos teus sonhos, aos teus objetivos. Hoje eu tenho maturidade para usar isso dessa forma. E eu doso o que eu vou falar. Mas quando eu estava mais antes, né, dos 14 ali para diante, eu usava o falar e a crítica das pessoas como combustível para me motivar. Eu fazia isso de maneira proposital. Eu falava, eu vou ser, você falava, não vou, e isso para mim criava desafio. Por quê? Porque eu sabia que era muito difícil, mas o fato de eu assumir me fazia ter a obrigação de fazer mais do que eu estava fazendo. Então eu criei isso como estratégia. Eu não acho que as pessoas devem falar, porque eu concordo com tudo que você falou, eu acho que esse é o certo. Porque senão você fica se desmotivando de bobeira, mas eu usei isso como combustível. Se a pessoa consegue usar como combustível, pode ser uma boa estratégia, mas você corre o risco de você receber críticas, de você começar a ser boicotado, porque hoje é o que você falou, o mundo está diferente do que era antes. Antes as pessoas falavam, você ficava irritado, ia pra cima, ia pra quadra, treinava mais. Mas hoje você tem internet, você começa a expor muito, você pode ser ridicularizado pelas pessoas, começam nas redes sociais a postar, a fazer, colocar mensagem, e isso pode fazer com que você baixe um pouquinho ali tua autoestima, tua força, né? E é isso aí, se perder força, você não consegue voltar, é difícil. Você acha que. Eu gosto muito do tema do seu livro porque eu acho que. Por conta do 1%. Porque eu tento crescer 1% ao dia. Eu tento ser melhor 1% todos os dias. Porque não adianta amanhã eu tentar falar assim, pô, Paulo conseguiu, eu também vou conseguir. Vou jogar 10 horas de tênis todos os dias, vou fazer dieta, vou correr, vou parar de fazer isso, aquilo, me dedicar ao tênis. Você não vai chegar a nenhum lugar. Nós estávamos conversando que você treinava todos os dias na potência máxima. Acima, acabava o treino, ia lá e sacava 2 horas, 2 horas e meia, porque eu entendia que o único golpe que dependia de mim era o saques. Então não precisava de ninguém para sacar. Então eu falava, esse golpe, ele tem que ser o meu melhor. E ele vai, eu vou precisar dele na hora certa e eu vou ter esse golpe. Por quê? Porque eu treino ele.
eu vou ter confiança. Então, eu fiz sem ninguém me falar, porque eu sabia onde eu queria chegar. Mas você falou uma palavra muito boa, que é a confiança. Quando a pessoa não estimula você, você perde a confiança. É claro É, que você tem que ser pé no chão, sim, né? Poxa, eu não tô bem no tênis. Eu não ganhei nenhum jogo com o pessoal do meu nível abaixo. Existe uma chance grande de eu não passar nesse próximo com torneio. certeza. Então, mas o que que eu sempre falo para os acadêmicos de medicina, faça simulados. Porque o simulado é uma resposta do que você sabe. E não esconda. Não esconda o que você não sabe. É a mesma coisa que você fala, não vou contar, não vou olhar minha conta bancária para saber quanto que ela tá. Você não vai saber a verdade sobre você. Por que que eu tô falando isso? Porque você tem que ser pé no chão também, né? Não é Tem que assim, ser. só porque eu quero, eu vou ser. Você vai ser. Sim, Só que você tem que ver suas falhas. Meu saque é ruim, então vou treinar muito saque. O meu saque é o melhor, então é nesse ponto que eu vou pegar. E por isso que você tem que estudar, 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 treinar, treinar, treinar. E uma vez eu ouvi uma coisa muito interessante, que o primeiro colocado treinou 5 minutinhos a mais do que o segundo colocado, provavelmente. com certeza. Não é? Existe um estudo de uma psicóloga americana, se não me engano, que eu estava olhando, que ela pesquisou, ela começou a estudar o que as grandes lendas do esporte tinham de diferente de quem não era. Então, por exemplo, o que que o Roger Federer tem, o que que o Michael Jordan tem, que é diferente dos outros. E ela descobriu que eles tinham uma fração de segundo a mais olhando para a bola na execução dos golpes. Então eles tinham um nível de concentração um pouco maior do que o outro. E isso, a maior parte deles vem também de talento, mas vem de um nível de performance maior. Eles vivem em alta performance. Não É é só isso. disciplina, eles vivem, a vida deles acordam, se alimentam, dormem, tudo é alta performance. E eles não se perdem no caminho, eles ficam naquilo até eles chegarem onde eles querem. Então isso é uma coisa que faz a diferença. Então isso responde umas coisas que alguns colegas que não são da área do esporte ou não acompanham me falam, poxa, tem tanto profissional aí que já ganhou tanto dinheiro no tênis. Nadal, por exemplo, tanto Sim, dinheiro. Pra que ele tá jogando ainda? Aí eu falo, tá no coração, tá na alma. Eu ganhei 10, vou tentar ganhar 12. e ele não faz aquilo por Eu dinheiro. faço muitos pontos, vou fazer Ele quer mais. Eu nunca mais. ganhei daquele, eu vou ganhar daquele. Aí é isso. Desculpa até a palavra, mas é o tesão pelo esporte, é o tesão pelo que você faz, né? É chegar na sua potência máxima, não é Exato, isso? exato. O Nadal, ele era número um do mundo há 2 anos já, era assim, tava no auge na carreira dele e ele treinando mais que os outros. Aí perguntaram para ele por que que ele estava treinando tanto se ele era o número um do mundo. Ele não precisava treinar tanto, ele já era o número um do mundo, não tinha como ele ser mais que aquilo. Ele falou que ele não estava treinando, ele estava aprendendo a cada dia que ele entrava numa quadra. Porque os adversários vão evoluir e ele está antecipando a evolução dos adversários. Porque ele é o cara a ser batido. Então ele treinava para que ninguém chegasse próximo dele. Olha o nível De de cabeça ali, de mental dele, de fora de série. fora da caixa. O cara treinando mais, sendo que ele não precisaria. Aí ele passando a rede na quadra para arrumar a quadra, porque ele falou que esse era o papel dele. Ele era o número um do mundo passando a rede para treinar. Então, trabalhava o ego, trabalhava ali a humildade, ele trabalhava um monte de coisa para ele não se perder, para que nenhum tipo de pensamento tirasse ele do caminho dele. Então, ele se blindava de todos os lados. Isso é uma coisa muito grandiosa. E você, mesmo hoje sabendo disso, você fez isso na sua vida, voltando lá nos 10 anos de idade? Eu entendia que a minha visão era maior, se tornou uma obsessão. Eu queria aquilo e estava disposto a pagar qualquer preço. Eu aceitava, eu entendia que a humilhação era um preço, que olhar para a cara das pessoas dando risada, pessoas falando que eu não ia conseguir, me proibindo de treinar, tentando fazer com que eu parasse. Eu entendia que tudo isso era um preço, a falta de apoio, pessoas que, muito pelo contrário, tentando desmotivar mesmo, a ponto de chegar para tentar fazer eu parar. Isso eu tive a vida inteira quando eu estive no esporte. Isso até o último momento que eu estive no tênis. Eu vivi isso, pessoas tentando me parar.
coisa que eu não entendia. Por que que alguém está querendo que outra pare de fazer o que ela está fazendo? Porque elas não achavam que eu deveria estar continuando a crescer, continuando, tentando melhorar de nível. Elas não entendiam que isso era possível. Então, hoje eu entendo que se você tem alguma coisa que você quer muito e você está disposto a se sacrificar, a se dedicar, a estudar, ganhar conhecimento para desenvolver, eu acredito que a maior parte das coisas é possível acontecer. Hoje você se olha no espelho e você tem orgulho de você? Hoje eu tenho. Hoje eu tenho. Eu passei muitos anos depois de eu ter terminado minha carreira aos 37, mais ou menos, eu tô com 50. Eu passei vários anos sofrendo o preço que eu paguei lá atrás de bullying. E há poucos, 2 anos atrás, eu consegui entender o que foi tudo que aconteceu. Uhum. Demorou muitos anos para eu entender que tudo aquilo fazia parte de um processo para eu chegar num resultado. Então isso foi algo muito que fez muito bem para mim. Hoje eu estou bem resolvido, eu consigo falar da minha história. Eu escrevi um livro, o livro vai virar um filme, vai virar uma superprodução do cinema. E eu estou percebendo que o que eu fiz foi muito maior do que eu tinha visto quando eu vivia. Legal. Isso eu não tinha percebido. Paulo, eu acho que assim, a vida, eu acho a vida muito curta. Eu acho. Eu acho que nós vivemos muito pouco. E isso é uma discussão que eu tenho com alguns amigos que não concordam, mas eu acho, porque de forma ativa você vive muito pouco. E eu Sim, acho que é muito ruim você viver uma vida medíocre, sendo que é uma vida tão curta. Por isso que eu acho que você tem que viver numa potência máxima, com se certeza. dedicar ao máximo, se esmerar ao máximo, né? Para você olhar, chegar na sua velhice, olhar para trás e falar assim: vivi uma vida que valeu a pena, Exato. né? Por que eu estou falando isso? Porque nós conversando lá aqui nos bastidores, você me falou sobre depressão, né? Sim, Porque é até bom as pessoas saberem, porque eu sou da parte da neuro e apesar da minha especialidade não ser distúrbios do humor, como ansiedade e depressão, eu tenho alguns pacientes com depressão, porque não tem um apoio familiar, porque acham que está tudo perdido, tanto do ponto de vista financeiro, enfim. E acha que a depressão é a linha, a linha final, a linha final, que não tem mais nada depois de lá. Conta pra gente um pouquinho desse momento quando você finalmente entrou na depressão e como que foi sair da depressão? Como que foi esse processo? uma das coisas que é muito importante falar sobre depressão, que tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender. Quando você fala em depressão, principalmente família, entende como frescura. Isso é uma coisa muito séria, porque a depressão só entende quem viveu. Quem nunca teve, falar de depressão é que nem você falar que você está com fome e eu acabei de almoçar. Eu não consigo sentir o que que é essa fome. Se eu tiver com fome e você falar que você está com fome, imediatamente eu sei o que você está sentindo. Então, é mais fácil de entender quando você está falando na mesma linguagem. Mas quando você nunca passou por nada, sei lá, tua vida foi incrível, ou tudo que você fez, você nunca teve problema, tua cabeça está bem resolvida. E eu falo que eu tô com o maior problema da minha vida, eu tô em depressão, eu tô me sentindo triste, e eu posso ter dinheiro, posso não ter, posso estar casado, não importa. Se eu tô com alguma coisa, da onde veio isso? Não tem como você saber. Então, um dos grandes problemas da depressão é que as pessoas em volta não te apoiam, porque elas não entendem o que você está passando. Por isso que quem tem depressão normalmente esconde. Quando que você consegue, você conhece, quando que você descobre que a pessoa teve depressão? Quando ela se matou, quando ela tentou se matar, quando ela fez alguma besteira, quando ela cometeu algum erro. E aí você dá atenção para ela, às vezes é tarde. Você deveria antecipar. Tá alguma coisa estranha? Tá ficando no quarto, não fala nada para ninguém, não vive, começa a se fechar, tá se enfiando em droga, tá com bebida, tá com alguma coisa acontecendo? É um alerta. Por que que ela tá fazendo tanto isso? Eu comecei a beber depois que eu fui um acidente, eu tive um acidente de moto aos 18 anos para 19, bati a 130 por hora, voei por cima de dois postes, caí de cabeça no chão sem capacete. Não imagino como eu não morri. Você trabalha com cabeça, você deve entender a gravidade do acidente. Fiquei Claro. daltônico
que foi uma coisa que foi uma das sequelas, e um probleminha de memória que eu acho que eu saí num lucro absurdo pelo que eu vivi. O impacto foi muito violento e eu acabei tendo que parar de jogar nessa época. Então eu estava dos 14 aos 18 sonhando em ser profissional com 30. O meu treinador falou: você só vai ser profissional com 30 se acontecer um monte de milagre no meio do caminho, porque a chance de ser profissional é quase zero. É praticamente impossível. E aí eu passei dos 18 para tendo que parar, eu passei dos 18 aos 29 para 30 bebendo. E essa bebida foi cada vez crescendo, cada vez batendo mais recordes, era doses, era meia garrafa de uísque, era uma garrafa de uísque, Porque você tinha depressão. porque eu não entendia que a minha vida eu era triste, eu tinha tudo, eu era triste, eu ganhava bem, eu tinha uma empresa que eu tinha feito com meu irmão, eu andava com um bolo de dinheiro, eu comia muito, eu engordei 40 quilos, eu comia demais, eu descarregava na comida, eu estava me punindo por não viver a vida que eu queria. E eu fiz isso por muito tempo. Foram 12 anos fazendo isso praticamente. Nunca mais peguei numa raquete de tênis, nunca mais pratiquei um esporte, fui numa academia, eu engordei 40 quilos, fiquei inchado, sedentário total, cabeça ruim, comecei a tomar remédio antidepressivo, porque eu tinha amigos que eram médicos e falavam, não, toma isso aqui que ajuda. E aí eu fui tomando, e aí eu comecei a tomar esses remédios com bebida. Minha família nunca soube disso. Você fazia escondido, além de tudo. Escondido, eu morava sozinho. Eu ia em casa, eu pegava uma cartela de antidepressivo, eu chegava a pesquisar na internet que remédio fazia mal, não podia beber com ele. Eu tinha amigos médicos, me davam a receita, eu ia lá e comprava. E tomava a cartela inteira, tinha 30 comprimidos. Quanto você quer? Eu quero com 30. E eu enfiava e passava mal, parava no hospital, não contava o que aconteceu no hospital, porque eu não queria que a minha família soubesse. Então você começa a fazer coisas, você começa a se perder. E aí você chega num momento da sua vida que você começa a chegar muito perto do que você está buscando, mesmo que seja inconsciente. Às vezes é uma tentativa de socorro que ninguém está vendo. E aí você vai tentando, 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 e eu fui até os 29, onde eu quase consegui. E se eu tivesse conseguido, eu teria impedido, eu teria bloqueado uma vida incrível que tinha pela frente e eu não Exato. sabia. Uma das coisas que eu aplico no meu dia a dia é observar muito o paciente. Porque às vezes realmente é um paciente que tem dor, é um paciente que tem alguma doença, mas às vezes ele é um paciente também que tem depressão ou tem ansiedade. E aí as pessoas julgam, mas ele tem tudo. Ele tem tudo, ele tem beleza, ele tem status, ele tem amigos, É, ele tem tudo, como que pode? não tem depressão. Só que a depressão está escondida. E muitas vezes ele tem vergonha de falar que tem depressão. E às vezes ele não procura ajuda. Então, eu como médico, eu gosto muito de observar o paciente como um todo para falar, esse paciente tem depressão. Eu encaminho para o especialista, ele faz um acompanhamento. Então, não podemos julgar ninguém antes de falar que é frescura. É difícil, é Conversa, difícil. né, dá apoio. Baseado nessa história que eu quero saber mais, eu gosto de brincar com meus amigos, eu faço uma pergunta seguinte. Tem uma porta verde, tem uma Você porta. tá autônico. Tá, tem uma porta verde, tem uma porta amarela e tem uma porta vermelha. É, Na porta verde, então, na porta verde tem 10 milhões de dólares. Na porta, na segunda porta, que eu também já esqueci as cores, na porta B, melhor. A porta A tem 10 então milhões. na porta A tem 10 milhões de dólares. Na porta B, você volta aos 15 anos. Volta aos 15 anos de idade. E na porta C, você volta aos 20 anos de idade, porém com a sabedoria que você tem hoje. Com a cabeça do Paulo de 50 anos de idade. Qual porta que você escolhe? A última. Por quê? Porque com a sabedoria que eu tenho hoje, com toda a experiência que eu tenho, eu teria feito muito, muito, muito mais do que eu fiz. Seria muito acima de 10 milhões de dólares, de reais, do que fosse. Eu tenho certeza que eu teria conquistado algo muito maior do que eu consegui conquistar. Porque sem condições, sem a sabedoria eu conseguir realizar, imagina se eu tivesse condições de voltar.
com sabedoria. Então você vê, eu faço essa pergunta de propósito, porque olha a importância de uma pessoa mais velha ao seu lado, de um tutor, de um coach, de um Com mentor, certeza. mais velho que você, que te apoia, obviamente, e que norteia você. Olha a importância, né? Numa simples pergunta, a grande Sim, maioria responde isso. Eu voltaria mais jovem com os erros que eu cometi, os acertos. você teria uma vida incrível, né? Seria uma vida perfeita, quase, né? Vamos falar Exato. assim. Se você É, tivesse como. Porque você está prevendo tudo o que vai acontecer e você consegue fazer melhor. Mas na tua cabeça tem que estar o melhor em evidência. Se não tiver, você vai no dinheiro na hora. 15 milhões, 10 milhões, você resolve o meu problema. exatamente. Né? Paulo, fala um pouco do seu livro, até para os nossos colegas que estão assistindo a gente. Me conta um O pouco livro, o o que nome, que tem um aí. por cento até onde você iria? Seria se você tivesse 1% de chance de realizar o sonho da tua vida, você largaria tudo e entraria de cabeça nessa ideia com 99% de chance de fracasso? Então, isso é uma coisa que eu fiz. E eu entendi que 1% é muito quando você tem uma certeza e uma decisão do que você quer viver. 1% é pouco se você. 99% é pouco se você tem dúvidas se você realmente quer aquilo. Então eu acho que o livro foi algo que eu consegui colocar. A história foi muito difícil escrever. Eu procurei nesse livro colocar sentimentos. Eu escrevi. Eu não deixei. A editora quis escrever, eu falei, não, eu vou escrever. Porque eu quero colocar o que eu senti em cada momento para que quem lê entenda as sensações que aconteceram. Então, naquele momento eu estava triste, eu coloquei assim, nos mínimos detalhes o que era a tristeza. Eu tentei colocar o que era a tristeza nos mínimos detalhes, porque as pessoas, quando você conta uma história, elas imaginam. E eu tentei, assim, ser o mais detalhista possível para fazer com que a imaginação dessas pessoas fosse mais aguçada nessa maneira. Esse livro aqui, inclusive, é para você. Muito obrigado. Primeiro que eu sou um grande fã de biografias ou alguma pessoa que chegou naquele ponto e conta a trajetória dela. Por quê? Porque assim, sinceramente, eu acho que a vida é cópia. É cópia, você copia as outras pessoas, né? Sim, E você usa como exemplo, o Paulo fez aquilo, não deu certo, então eu vou fazer do jeito oposto. O Paulo fez aquilo, deu certo, eu vou copiar exato. ou fazer melhor, Referências. obviamente, A é uma gente vai criando referência. referências. Então eu procuro, eu gosto muito de ler, eu tô num objetivo de ler 24 livros esse ano. Vamos ver se eu consigo, eu tô no sexto. Então esse vai ser mais um. E entre eles eu sempre coloco uma biografia. Porque eu acho muito fácil eu perguntar assim, Paulo, como que é ser um tenista hoje? Como que é ser professor de tênis hoje? Ah, é legal. Eu cobro tanto, eu só dou aula para as pessoas de alto nível, de baixo nível, de famoso, não famoso. Por quê? Você está chegando na cereja do bolo, aí é muito fácil. A pergunta que eu faço para as pessoas que chegaram no topo, em qualquer segmento, e por isso que eu leio biografias, é para saber o que acontecia antes, como ela pensava antes de ela chegar no topo. Porque ela falar, quando está no topo é É muito fácil, fácil, é muito aqui o mundo é fácil. bonito. Quero saber qual era o seu pensamento, qual era a sua estratégia de estudo, de treino, horas de sono, lidar com uma sociedade, lidar com a energia negativa quando você estava lá, Sim. lá embaixo, Quando, né? quando, quando tinha que aprender a fazer as coisas para que você chegasse naquele nível que seria. Quando uma coisa muito comum, doutor, que a gente escuta é que a gente escuta isso hoje, é uma coisa muito, é uma palavra alta performance, é uma palavra muito, muito comum. É, você tem que realizar tudo em alta performance, você tem que viver, você tem. Ok, como faz isso? As pessoas não ensinam como fazer, elas falam que você tem que ter. Então hoje a gente está sendo bombardeado por conteúdos, principalmente Instagram, YouTube, tudo, dizendo o que você precisa ter para você poder realizar. Só que ninguém explica como criar isso. E isso é um grande ponto. Porque quando você pensa em alta performance, para você jogar no profissional, você precisa ter alta performance.
Se você não tiver num nível de intensidade muito alto, que é possível treinar na intensidade, a intensidade as pessoas acham você é intenso ou você não é. Você precisa treinar para desenvolver a intensidade. Vou dar um exemplo para você. Se você começar a ler um livro atrás do outro e começar a ler, você vai entrar num nível de intensidade que se torna natural você ler o tempo inteiro. Claro. E se torna um hábito, inclusive. Sim. Então, alta performance está ligado a todas as áreas da sua vida. Como você se alimenta, como você dorme, como você acorda, como você lida com a tua família, como você lida com o teu na tua academia, com o teu tênis, você joga tênis, como você realiza tudo. Se você no tênis é uma pessoa que não quer treinar, que não quer saber de nada, que faz tudo errado, como que você vai ter alta performance no teu trabalho? Se você não se alimenta bem, você não tem energia boa, você não tem aquela energia que deveria ser máxima, como que você vai ter um trabalho, você vai desenvolver alguma coisa precisando dessa energia? Você não dorme bem, você fica até tarde, você bebe muito. Tudo o que você faz, se alguma das áreas tuas estiverem desalinhadas, estiverem desequilibradas, ela vai estragar as outras áreas e você não vai conseguir alcançar alta performance. É verdade. Alta performance é um estilo de vida. Sim. Demorou para eu entender, porque eu fiz isso no tênis. Eu entendi que eu precisava viver 100% dedicado àquilo em todas as áreas da minha vida. E você se dedica 100% a tudo Hoje, hoje? sim. 100% a tudo. Alimentação, Perfeito. família, tudo. A minha vida está subindo numa velocidade que eu não imaginava que fosse possível. Porque eu descobri que isso é o grande coisa. Eu sempre falava, eu preciso viver alta performance, eu preciso fazer as coisas mais intensidade. Eu tinha essa ideia, mas eu entendi que era em todas as áreas. Eu estava acima do peso, triste, chateado por estar acima do peso, e eu querendo realizar algo lá em cima, de um nível acima. Aquilo me atrapalhava, entendeu? Você dissecou, como a gente fala na medicina, a palavra não viver uma vida medíocre. É isso que eu acho. As pessoas falam, mas como você é exagerado. Não viver de forma medíocre é você ser um bom amigo, é Tudo você você tem que ter um tudo bom, você tem que fazer o melhor que você é puder. bom você ser um bom parceiro, você ser um bom profissional, você ser um bom irmão, um bom filho, você ser um bom esportista. Por exemplo, Tudo. eu não desejo ser um atleta do tênis. Sim. Eu tenho uma outra profissão. Mas quando eu estou treinando, eu dou o meu melhor. Eu dou o meu melhor. Isso tem que Se acontecer em não, fico em todas as casa. áreas da vida da Se não, gente. fico em casa. Não quer dizer que você seja o melhor. Não, Você não é o melhor no com tênis, mas certeza você, não. na hora que você tá treinando, você dá o seu melhor. E isso que a gente tem que fazer. A gente não precisa ser o melhor, mas a gente tem que estar o tempo inteiro querendo evoluir. Exatamente. Sempre querendo evoluir. Eu acho que o segredo da vida é você fazer o seu melhor nas condições que você tem. Exato. Além disso, você ser útil para as pessoas, né? Com certeza. E trabalhar em potência máxima em todos os segmentos. Todos. Você tem que ser, tá Aí- sempre no máximo. Aí você vai ter uma vida que valeu a pena ter sido vivida, né? Eu gostei tava dando uma olhadinha aqui no sumário e me chamou a atenção duas coisas, né? Que eu gostaria que você falasse, desse um spoiler. Eu vou ler, obviamente. O Grande Dia, né? E o Querendo Mais. Então, na ordem, Querendo Mais e o Grande Dia. O Querendo Mais, aqui você já estava no ponto que você chegou e você estava buscando, porque você foi que número da ATP? Fui 700 do mundo. ATP para o meu pessoal que segue meu Instagram de médico, o que é o ATP? ATP é a Associação dos Tenistas Profissionais, seria o ranking mundial, que no ranking mundial tem 1.800 tenistas ranqueados assim no mundo inteiro. Não tem 5 mil, 10 mil como futebol, como atletas profissionais só existem 1.800. Ok. Mais ou menos, aproximado. 1.000 e poucos que são bons, que estão Que capacitados a ser que tem ATP. que tem ponto no ranking mundial. Para fazer parte do ranking mundial, você precisa ter pelo menos um ponto, que é algo extremamente difícil. Difícil. Você está no 700 e Eu fui 700 do mundo. 700. Ou Eu tive seja, 70 pontos no ranking mundial. você treinou muito.
Muito, muito. É muito difícil. 700 do mundo. Eu Você fala, imagino. mas é 700? Não, mas é do mundo e é muito difícil. É assim, a maioria das pessoas juvenis, eu vi juvenis de altíssimo nível, assim, verdadeiros talentos, juvenil que treinava com o Guga, que pararam de jogar tênis porque era muito difícil jogar. É isso mesmo. Então, o que que é esse querendo mais? Querendo mais, foi o momento em que eu entendi que para eu viver aquela visão de eu entrar numa quadra e buscar e ter 10 mil pessoas gritando o meu nome, eu viver aquele momento, eu precisava subir o nível dos torneios. E eu comecei a jogar torneios, os maiores torneios do país, que eram considerados grandes torneios do mundo, onde vinham jogadores de 30, 40 países para disputá-los. Eram torneios muito grandes, com eu não sei se você lembra do Aberto de São Paulo que tinha. Eu joguei o Aberto de São Paulo, ganhei do Carlos Berlocq lá, que foi Uhum. 30 do mundo, o cara que jogou com o Federer várias vezes. Então, eu comecei a buscar jogar esses torneios. E aí eu comecei a ligar para os organizadores para tentar conseguir um convite e eu tinha um ponto no ranking mundial. Então eu não tinha, eu jogava com jogadores que tinham 600 pontos, 700 pontos, e eu tinha um ponto. E eu tinha que convencer, me vender, eu tinha que correr atrás até conseguir. E eu sempre conseguia porque eu era muito persistente. E aí eu comecei a jogar os maiores torneios do país. Porque eu comecei a viver situações para eu poder estar numa quadra com 10 mil pessoas, eu não podia estar jogando torneios menores. Eu sabia onde eu queria estar. Se eu Sim. sabia, eu comecei a buscar, a garimpar até chegar nesses torneios. Aí eu comecei a jogar torneios grandes e comecei a me aproximar do que eu queria, do meu grande sonho. Então, nós temos um pensamento muito igual, porque eu falei há pouco que se você for o mais forte, o mais inteligente ou o melhor da mesa, você está no lugar errado. Você Exato. saiu da sua zona de Sai conforto. Seria muito totalmente. melhor ficar no pessoal do seu nível, ou até abaixo. Você ia Sim, ganhar e estimular o seu ego, você ia continuar com aquilo. Mas você falou, não, não quero não isso. quero. Eu quero Preciso. chegar no meu máximo. Eu busquei um nível acima, mais de um, dois, três níveis acima. Eu jogava com jogadores no máximo 300 do mundo, 200 e pouco. De Que é, repente eu tava jogando com caras que era 10 do que mundo. é um cara muito bom. Que é, imagina, eu nem sonhava estar no nível Que é daquele. um cara muito E bom. de repente eu tô jogando com pessoas que eram 30 do mundo, 20 do mundo. Eu joguei 4, 5 vezes com o Marcelo Melo, que foi número um do Sim. mundo. O Pablo Cuevas foi 7 do mundo, de dupla, de simples foi 14. Eram jogadores, assim, em outro. Eu tava de kart falando, não, eu quero correr na Fórmula 1, entendeu? E como é, Paulo? Eu fico sempre muito curioso, assim, sabe? Porque eu gosto muito de conhecer pessoas boas. Eu gosto muito de conhecer pessoas inteligentes, pessoas que você fala, nossa, é ele que está aqui na minha frente. E eu vivo muito isso no meu mundo, da Uhum. neurocirurgia. Então eu falo, nossa, é muito respeitado, dá aula no mundo todo. Ele opera e faz uma arte aqui, ele não opera. E é muito gostoso, né? E você não tem que ter medo, eu tenho muito respeito. Como que é enfrentar um adversário desse que você fala, meu, eu tô de mobilete e ele tá de Harley aqui. Eu usei o tempo inteiro na minha vida, eu sempre fui um grande estrategista. E eu sempre criei estratégias para que eu criasse possibilidades onde muitas vezes eu transformava problemas em oportunidades. Eu fiz isso por muito. Resiliência foi uma coisa que esteve sempre muito presente na minha vida. Eu transformava problemas em realidade. O que que eu fiz? Para eu jogar com esses jogadores, eu comecei a me comportar como eles. Eu ia no hotel, eu ficava olhando e falava, aquele cara põe fone de ouvido. Eu arrumava um fone, mas eu não tinha a música. Mas eu colocava o fone, escondia o fiozinho para ele não ver o meu aparelhinho e eu ficava andando com fone de ouvido, igual eles. Eu deixei o cabelo crescer, eu coloquei correntinha que todos os jogadores grandes usavam. Eu comecei a me espelhar nos maiores e comecei a tentar viver da maneira que eles viviam. Eu via o que eles pegavam no café da manhã, eu ia lá e pegava igual. Porque eu não tinha treinador, eu não tinha nutricionista, eu não tinha psicólogo, eu não tinha preparador físico. Então eu tinha que ficar observando para buscar conhecimento, para eu adquirir conhecimento, para eu tentar chegar no nível deles. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a me comportar como eles, para que eu tivesse de maneira igual. Então, uma coisa que eu fazia, eu tinha duas raquetes na minha raqueteira, uma quebrada e uma boa. Eles tinham 15. O que que eu fazia? Eu enchia de jornal a raqueteira.
para eu chegar com aquela raqueteira bombando, Sim. para eu parecer. Esses jogadores começaram a me chamar. Paulo, você treina comigo? Você me aquece pro jogo? E eu era amigo de quem era legal e de quem ninguém gostava. Eu era amigo dos dois. E essas pessoas começaram a gostar de mim e começaram a me chamar. Eu comecei a subir de nível, porque eu comecei a treinar com jogadores 30 do mundo. O que que eu fiz? O meu nível subiu. E eu consegui, eles me puxaram para cima. Mas eu criei essa oportunidade. Porque não adianta você chegar no meio de pessoas inteligentes e se você não tiver conteúdo, você não vai conseguir. Elas vão te afastar. Eu comecei a me parecer com elas para se sentirem confortável comigo e me puxarem para cima. Volto a dizer, nós temos o mesmo pensamento, porque você copiou os melhores. Copiei, com A vida é uma certeza. cópia. Você Exato, você tem copia razão. e não A copia minha quem não tá referência, certo. eu sempre falei, busque referências a mais alta possível. É. Eu buscava o mais alto, eu quero estar do lado daquele cara porque ele é o melhor. E eu dava um jeito, em pouco tempo eu estava do lado dele. E você acredita em sorte? Você acha que teve sorte na vida? Não. Eu acredito muito que Deus me colocou no lugar, nas oportunidades para que eu desenvolvesse. Eu tive que realizar. Nada, ninguém veio do nada e me chamou. Você quer jogar um torneio, o maior torneio do. Não. Era eu, tinha que batalhar para conseguir. Eu acho que sorte, ela pode acontecer quando você tá no caminho certo e aí as oportunidades começam a cair no teu colo e você chama de sorte. Mas se você não tiver preparado para tudo isso, se você não tiver criado, você não consegue. Eu gosto de dizer que eu já ouvi também o filósofo falando que sorte é o nome que o preguiçoso dá, né, para o esforço do Pode terceiro. ser, pode ser. Por isso que eu falei, você Porque tem que conquistar, né? A conquista. porque assim, é tudo, eu também penso igual. Eu acho que se você tem um esforço, se você se esforça todos os dias, treina todos os dias, você está aberto a oportunidades. Exato, Quando exato. você é visto porque você se esforçou, você se abdicou, você foi obcecado, a oportunidade apareceu, a sorte foi lançada, entendeu? Eu E também você não pega na acredito. hora, você não pensa duas vezes. Exatamente, porque se você tivesse ficado com depressão, ou tivesse falado, não, eu não sirvo pro tênis, pro esporte, eu sou muito ruim, eu sou péssimo, e você XYZ, a, a, a sorte não teria. Exato, eu não aceitei essa situação. Ninguém tem que aceitar, porque outras não acham. Estamos chegando na nossa reta final, o pessoal da produção já está falando aí. Eu tenho muita sorte de trazer sempre gente inteligente aqui. Eu tenho muita sorte de ter feito esse podcast, Obrigado. esse Pode Tratar, porque eu já recebi áreas da advocacia, extremamente inteligente, áreas da saúde, também extremamente inteligente. Você tem uma inteligência Obrigado. ímpar, né? E eu me sinto muito sortudo. Aí eu tenho sorte. Bom, e o grande dia, né? Porque nós falamos do Querendo Mais e eu queria saber um pouquinho o spoiler desse o grande dia antes da gente finalizar. O grande dia foi quando eu fui jogar o último torneio da minha vida, que a gente estava numa situação financeira muito complicada, era o pior momento que eu já vivi na minha vida. Meus pais tinham falido a empresa deles, era uma rede de escolas, tinham falido. A gente estava sem condições nenhuma. Eu acabei indo viajar para jogar meu último torneio, sem dinheiro. Fui numa viagem de ida, não tinha como voltar, não tinha dinheiro para volta. Passei uma semana sem almoçar, sem jantar, dormindo no chão. A minha ideia era jogar um torneio, um jogo e perder e ir embora, porque era o maior torneio do país na época. E aí era um mundial. E aí eu acabei ganhando o primeiro jogo, deu sorte, meus adversários se machucaram, não tinha ninguém na espera, acabei ganhando o segundo. E resumindo, eu cheguei na semifinal. E aquela visão era muito difícil acontecer, porque como eu ia entrar sozinho numa quadra, se eu tava num torneio de dupla, não tinha como. Ia entrar sempre com alguém, então não ia ter a possibilidade de viver aquele momento. E era a minha última chance. E eu fiz mais uma vez nas minhas orações, uma das minhas orações mágicas, e falei, Deus, eu tô diante do meu último momento. Ou é agora, ou não vai acontecer. Essa semifinal foi contra Marcelo Melo e André Sá. Eles eram 10 do mundo. 10 do mundo. Eu nunca imaginei, eu era fã do André Sá. Fã. Eu não imaginei que na minha despedida seria contra o cara que eu era fã. Era uma das pessoas que eu mais gostava, admirava, me espelhava nele. Ele era a minha referência de sucesso. E eu queria estar com ele. E eu estive simplesmente na semifinal, na minha despedida com ele.
E aí eles atrasaram, o meu parceiro atrasou, o árbitro do torneio veio e falou, Paulo, preciso que você entre sozinho. E eu falei, mas eu não posso entrar sozinho, é contra o protocolo, não dá. E aí ele falou, pera que eu vou pedir pro árbitro, porque tava meia hora já atrasada a rodada, e era semifinal à noite, de sábado à noite, tinha lá 10 mil pessoas na arquibancada. Eu nem sabia que tinha essas pessoas, porque eu não fui na quadra, eu tava aquecendo e tudo mais. E aí ele falou com o árbitro, ele falou, cara, eu preciso que ele realmente entre, pode liberar, porque o pessoal já tava vaiando, o pessoal querendo ir embora, e tava muita demora. E aí, nesse momento, ele falou, pode entrar. Eu respirei fundo, fiz uma oração ali e fui. A adrenalina, eu acredito, você vai poder me explicar melhor. Eu acho que foi tão grande o nervosismo de eu entrar sozinho, eu não vi nada, eu não ouvi nada, e eu fui caminhando. Quando eu cheguei no centro da quadra, eu comecei a escutar de fundo palmas e gritando, e eu parei, me chamou a atenção, eu parei. Quando eu olhei, eu estava num ambiente com 10, numa arquibancada, no meio de uma quadra de tênis, com 10 mil pessoas na arquibancada, de pé, gritando o meu nome. E eu vivi exatamente a minha visão dos 5 anos de idade naquele dia, mas nos mínimos detalhes. Eu não imaginava que aquilo era possível. Eu pus a mão na cabeça assim e eu chorei que nem criança, porque eu não imaginava que era possível. Esse foi o maior momento da minha vida que eu assim não acreditava. Até hoje eu não consigo imaginar como foi possível tanta sincronia, tanta perfeição para eu viver algo aos 5 anos e aos 35, 30 anos depois. Depois de tudo que eu vivi, eu fui chegar no ápice ali, no auge. Uhum. Eu alcancei o sucesso dentro de algo que eu não imaginava nem que era possível. Na realidade, o impossível é uma questão de opinião, não é um fato. Né? Eu sempre coloco isso nas minhas redes sociais. Por que eu estou falando isso? Porque na minha opinião, você alcançou o topo por dois motivos. Primeiro, que você realizou um sonho. Segundo, que você foi concorrente do seu ídolo. Eu acho que essa é a maior amostra que você tem. Que você foi Interessante, concorrente, eu não né? tinha pensado nisso. Você foi concorrente do seu ídolo. Eu acho que você chegou no ponto máximo, Exato. né? Porque o nosso ídolo, ele é uma pessoa que você não consegue alcançar. Ele está muito tempo na sua frente. E eu fiz o melhor jogo da minha vida. O Pois é. melhor, o melhor. Eu fui o melhor sacador, mais que Marcelo Melo, que tem 2,6 m, que eles que era 10 do mundo. Eu realizei assim, foi algo assim, foi o dia da minha vida. É isso Foi aí. o maior dia da minha vida. Isso foi realmente incrível. Eu até falo hoje que eu consegui matar o impossível. Eu Boa. matei o impossível. Antes de terminar com uma pergunta que você não vai escapar da minha pergunta final, fala a sua página para o pessoal, para os meus seguidores, para o pessoal que está no YouTube e aonde que eu consigo esse livro aqui, aonde que as pessoas podem adquirir também. Todas as plataformas de e-book, todas. Google Play, Apple, todas as plataformas que tem Submarino, sites, o livro e-book está em qualquer lugar. A editora Viseu, tem o livro físico. E nas minhas redes sociais, pode me chamar se precisar de alguma dúvida, não estiver encontrando alguma coisa, pode me pedir que eu mando o link, manda lá uma mensagem, Paulo Camargo Oficial. Todas as redes sociais, Paulo Camargo Oficial. É o mesmo pro TikTok, pro Instagram, pro Legal. YouTube, pra tudo. Esse é meu e eu não vendo. Esse é seu. Olha só, eu sempre faço uma pergunta aqui e eu acho que eu estou bem ansioso pela sua resposta. O pessoal já sabe que me segue, eu gosto muito de estudar filosofia. Você percebe que durante o tempo todo eu tento pensar Sim, na sim. filosofia. E eu acho que independente da sua idade, da sua profissão, eu acho que no final da vida o que você deseja é felicidade, né? Então, vivi uma vida feliz, que é a tal da história não ter uma vida medíocre e tudo mais. E para você, Paulo Camargo, o que é felicidade? Família. Por quê? Família, eu acho que é a base da felicidade de qualquer pessoa. Você se sentir amado, você amar, você se entregar e você ver pessoas se entregando a você. E eu acho que a família bem estruturada, hoje eu tenho uma família muito bem estruturada, com a minha esposa, Cacá, com a Maitê, tenho meus 2 cachorrinhos. Hoje eu vivo a felicidade e eu alimento isso todos os dias
como eu falei na alta performance na família é muito importante. Você se dedicar à sua família, eu acho que o equilíbrio tá na família. Parabéns pela sua superação. Eu acho que esse Obrigado. livro aqui tem que estar na cabeceira, principalmente dos jovens. Vai virar um filme. Vai virar um filme aonde? Vai ser feito pela Fábrica Filmes, vai ser uma superprodução. Vai ser lançado no país inteiro, em todos os cinemas. A gente já tá definindo elenco aí, tá vendo lá se o Cauã Raymond que vai me representar, ou é o Caio Castro, Qualquer coisa eu estou à ou disposição. você. A gente vai encontrar, mas a gente está aí com alguns grandes nomes engatilhados e a gente já está começando negociações com esses nomes. Vai ter um grande elenco, as pessoas mais famosas do país vão estar nesse filme. E vai ser realmente. Eu já tô com o roteiro, a gente já Aham. tá terminando o roteiro. Vai ser surreal o roteiro. Vai ser o Arnaldo, que faz o Vai Que Cola, que é o roteirista do Uhum. Vai Que Cola, da Fábrica Filmes, que é uma das maiores produtoras do país. Parabéns. A gente tá assim. Eu tô vivendo um momento muito feliz da vida com tudo Parabéns. isso. Eu acho que hoje você tem que pôr a cabeça no seu travesseiro e falar que o menino que estava com depressão, bebendo, se afundando, tá virando um filme e inspiração Uau, é para isso. as outras gerações, né? Exato. Isso aí. Bom, pessoal, novamente, clica aqui no link para poder seguir nossa página. Toda semana eu recebo alguém fora da curva, fora do comum. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu desejo saúde e felicidade. Até a próxima semana.